Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Inteligência Artificial e nessa primeira aula nós vamos ver como interagir com o ChatGPT. Bora lá? Talvez você já tenha se encontrado brigando com a inteligência artificial porque ela não responde o que você pergunta e ela nem entrega o que você está pedindo. E talvez você fique tentando reformular, consertar e aí na conversa acaba se desgastando e ficando nervoso aí com a inteligência artificial. E isso acontece porque existe uma forma correta de interagir com as inteligências artificiais de generativa de texto, como é o caso do ChatGPT, uma das ferramentas mais famosas aí no mercado. E a gente vai aprender as técnicas de engenharia de prompt aplicada para que você entenda e construa melhores prompts. Eu preparei aqui uma apresentação de slides para nós entendermos melhor esse conceito. Vamos lá? Como interagir com o ChatGPT? Vamos começar aí dando a primeira dica. Converse com clareza para obter o resultado esperado. Nessa primeira parte nós vamos entender como o ChatGPT entende o que nós estamos dizendo. Então, o ChatGPT ele precisa de contexto e de instruções. Então, quanto mais claro você for, melhor vai ser a resposta. Um exemplo, que seria um exemplo ruim. Me explica o sistema solar. Isso é uma pergunta genérica e ela provavelmente não vai entregar o resultado que às vezes você precisa e que seja mais específico. Nesse mesmo caso, um exemplo bom de prompt seria: explique o que é o sistema solar em linguagem simples. Então, pensando que você é um leigo neste assunto e você quer entender esse assunto, então um prompt ruim seria: me explica o sistema solar. E um bom prompt seria: me explique o sistema solar em linguagem simples, já que você é leigo no assunto e quer compreender os conceitos gerais. Tá? Então, nós tornamos o prompt mais específico para entregar o resultado. Tá? Isso é para facilitar o entendimento de como a IA generativa ela nos entende. Eu criei aqui um acrônimo com a palavra claro, e isso vai facilitar você a criar o seu prompt. Tá? Então vamos lá. Lembre-se que você precisa escrever um prompt de forma clara para que a IA ela entenda o que você está dizendo e entregue o resultado que você precisa. Tá? Então, de forma objetiva, isso vai facilitar você a entender, a criar os seus prompts e obter os resultados esperados. Então vamos lá. Nesse acrônimo criado com a palavra claro, nós temos em cada letra o que você precisa fornecer ao prompt para ter um bom resultado. C seria de conteúdo, ou seja, o assunto que você precisa informar para a inteligência artificial para que ele entenda do que se trata. L de linguagem. Um exemplo, se você precisa de uma resposta numa linguagem simples, como no exemplo anterior, se você precisa da resposta numa linguagem técnica ou numa linguagem divertida, então o L se trata da linguagem, do tom em que a inteligência artificial vai gerar o material para você. O A seria de alvo. Para quem é essa resposta? Nesse caso, nós estamos criando um prompt estruturado, que vai te dar uma resposta bem precisa. A gente vai ver num exemplo posterior, um exemplo, por exemplo, que no alvo nós vamos colocar uma classe de uma turma de primeiro ano da escola ou uma classe de crianças de 9 a 12 anos. Então, quando nós identificamos, informamos para a IA generativa quem é o alvo, isso força ela a responder numa linguagem adequada, tá ok? O R seria de resultado esperado. Então, o que você espera que a IA forneça? Um exemplo, você quer um resumo, você quer uma descrição em tópicos, você quer uma explicação prática, você quer uma comparação com uma situação real. Então, você vai dizer na letra R o resultado que você espera. Tá? A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais claro. E o O de claro seria a respeito da organização. Então, organize esse conteúdo em uma lista, em um texto curto, em uma tabela, em um infográfico, em uma imagem, em uma história em quadrinhos, por aí vai, tá bom? Então, lembre-se de fazer um prompt claro, tá aí a dica. Vamos então para o exemplo prático aplicando a nossa técnica do claro, desse acrônimo, na estruturação do prompt. O prompt ficou assim:
Explique o que é água em linguagem simples para crianças de 8 anos em uma lista com 3 tópicos. Veja que na estruturação desse prompt eu disse o contexto, explique o que é a água, que seria o C do nosso método claro, em linguagem simples, que seria aqui o L de linguagem do nosso método, para crianças de 8 anos, que seria o nosso alvo, né, o A aqui do claro, e em uma lista com 3 tópicos, que seria aqui o R do resultado e o O de organização. O que eu espero dele é uma lista e uma lista com 3 tópicos. Tá? Então, prompt estruturado aqui. Qual o resultado esperado? Veja aqui que ele me deu, esse aqui já é o resultado, na verdade, da inteligência artificial. Então, veja que ele me deu 3 tópicos, como eu pedi. Veja qual é a linguagem que ele usou. No tópico 1, a água é um líquido que bebemos. Então, uma linguagem extremamente apropriada para crianças de 8 anos. A água ajuda o corpo humano a funcionar bem. Então, um tópico importante a respeito da água, de forma simples em um único tópico. E o terceiro, ela está nos rios, nas chuvas e até nas frutas. Então veja que eu tenho aqui o resultado exatamente do que eu pedi. Explicando o que é água, numa linguagem bem simples, para um público de crianças de 8 anos, em uma lista com 3 tópicos. Correto? Esse é um prompt estruturado usando o nosso método claro. Algumas dicas para que você se lembre de como estruturar um prompt, além do nosso acrônimo claro. Escreva como se estivesse falando com alguém que precisa entender tudo de primeira. Então imagine que você vai falar com alguém, essa pessoa não sabe do que você vai falar, não sabe do que se trata e não sabe o que você espera dela. Então explique de forma clara, nos detalhes, aquilo que você precisa. Então, uma dica. Use verbos de ação. Por exemplo, explique, liste, crie. Então lembre dos verbos de ação, porque você vai dizer para a IA aquilo que você espera que ela faça, que ela explique um conceito, que ela liste alguns tópicos do assunto, ou que ela crie algo a partir das suas requisições. Evite frases soltas e confusas, muito genéricas. Isso vai ajudar você a ter melhores resultados. E agora uma atividade prática aí para você testar os conceitos. Crie um prompt usando o nosso método claro com um tema que você gosta. Por exemplo, futebol, moda, música, matemática. E depois compartilhe aqui nos comentários o seu resultado. Crie o seu prompt estruturado, coloque uma inteligência de IA generativa como o ChatGPT e observe os resultados. A gente se vê na próxima aula.